Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jefferson, sou estudante de Direito e hoje vamos falar sobre o Direito Civil. Vamos falar sobre a introdução ao Direito Civil, a sua parte geral, contexto histórico, tá? E suas fontes principais. O Direito Civil, em sua essência, ele regula as pessoas e os bens, tá? As suas relações e também as relações geradas pela compra e venda de bens ou pelos danos, etc. Tá? A parte geral do direito civil, né, por sua vez, ele funciona como um alicerce, como um arcabouço para todo o ramo do direito civil e também para outras áreas do direito, tá? Fornecendo conceitos e princípios fundamentais que norteiam todas as normas do direito civil. A parte geral do direito civil ela é fundamental. Por quê? Ela vai trazer o que chamamos de fundamentos, ela vai estabelecer conceitos básicos que vão permear por todas as outras áreas do direito civil, quando for tratar de bens, de pessoas, de negócios, de atos jurídicos. Tá? E esses conceitos eles são a base para a compreensão de todas as outras matérias, todos os outros ramos do direito civil. Pela parte geral, trazer esses conceitos básicos que vão permear por toda a área, todo o arcabouço do direito civil, ele também tem uma característica de unificação, tá? Porque ele vai trazer uma linguagem comum e critérios gerais para todas as áreas, tá? Questão de princípios e normas e diretrizes. Os principais temas da parte geral do direito civil vão tratar sobre conceitos fundamentais, vão tratar sobre atributos da pessoa, sobre bens, sobre negócio jurídico, sobre responsabilidade, tá? Fato ilícito, dano, nexo causal, responsabilidade objetiva, subjetiva, questão de prazo, né? Prescrição, decadência e etc. Em resumo, a parte geral do direito civil é a base sobre a qual se constrói, se edifica o próprio direito civil, tá? As suas outras áreas. Vamos falar agora um pouco sobre a evolução do direito civil ao longo do tempo. Né? Primeiro, na Antiguidade. Na Antiguidade, a gente vai ter o Código de Hammurabi e o Direito Romano. O Código de Hammurabi é um dos principais conjuntos de leis já existentes no mundo. Tá? Ele exerce influência no direito moderno, né? Ou seja, até hoje. E ele foi criado ali na Babilônia, né, embora conhecido pelo princípio do olho por olho, né, eu acho que você já ouviu falar nesse princípio, em que se a pessoa matasse, a pena dela seria a morte, ou seja, o seu ato é a consequência, né, o seu ato vai ser a consequência, a sua penalidade. Então, é um código que regulava uma ampla gama de questões civis, tá, como contratos, propriedade, família, etc. Agora, sem dúvidas, uma das partes mais importantes de toda a evolução histórica do direito civil, o direito romano. O direito romano ele é um dos pilares fundamentais do direito civil. Por quê? Ele vai representar um sistema jurídico mais influente da história, ou seja, já existente. O seu desenvolvimento, que se estendeu por mais de um milênio, proporcionou base para a estruturação dos códigos de direito de muitos países. Tá? Dentre esse direito que surgiu na Roma, a gente vai ter a Lei das 12 Tábuas. Tá? Que surgiu ali mais ou menos em 400 a.C. A Lei das 12 Tábuas foram o primeiro código de leis escritos da Roma, tá? Criado por respostas da plebe aos patrícios. Como que funcionou essa questão do direito romano, tá? O direito ele não era escrito nesse tempo, tá? E quem detinha a capacidade de ditar o direito seria quem tinha mais poder realmente econômico. E quem detinha esse poder econômico seriam os patrícios, então eles ditavam. As normas do direito seriam normas orais. E como isso prejudicava bastante a plebe, ou os que não detinham recursos, eles criaram uma lei, tá? Eles unificaram e positivaram uma lei, tá? Em tábuas. Gravada em 12 tábuas, e essas leis abrangiam áreas como propriedade, família, bens, heranças, crimes, etc. Tá? Elas foram cruciais para a fixação de normas, tá? Para essa questão de segurança jurídica, de clareza jurídica, né? Porque quando tem uma norma escrita, né, eu vou ter uma publicidade maior, as pessoas vão ter um maior acesso e assim elas vão saber o que fazer e saber se agir no momento adequado. Muitos dos conceitos fundamentais do direito romano são vistos até hoje, como nos contratos, nas propriedades, nas obrigações, na responsabilidade civil, tá? Então, tudo isso tem suas raízes no direito romano. Na Idade Média, né, idade que é considerada tá, dentro do lapso temporal histórico ali, após o final do Império Romano, a gente vai ter o direito canônico, né? O direito criado pela igreja, tá? A gente tem uma igreja católica apostólica romana, tendo um grande poder, né, em toda a Europa, em várias áreas do mundo.
tá? E vai criar sua própria normatização, tá? Eles vão pegar essa ideia de Deus como algo absoluto e vão criar leis baseadas nisso, tá? E como Deus é algo absoluto, uma verdade inquestionável, as leis também presentes dentro do direito canônico vão ser tomadas como questões inequívocas, tá? Inquestionáveis. E teve grande influência, tá, sobre o direito civil da Europa, especialmente questões relacionadas ao direito de família e também de sucessão. O Renascimento, tá? Após ali a gente vai ter o final da Idade Média, a gente vai ter um período de renascimento. Esse período ele é constituído pela ideia de renascer o quê? Renascer alguns preceitos, algumas ideias que eram vistas na antiguidade. Então aqui a gente vai renascer alguns princípios, algumas diretrizes, algumas ideias do direito romano, tá? O direito da Grécia, o direito que estava ali presente na antiguidade. Então isso vai influenciar pela essa redescoberta em um estudo intensivo do direito romano, tá? Que vai influenciar, como eu já disse, no desenvolvimento dos sistemas europeus, né, em vários outros países. O século XVIII, o século XIX, por ali, foram marcos essenciais também eu vou ter esforços de codificação do direito civil. Tá? A gente vai ter várias leis espalhadas, leis, né, criadas por várias pessoas, só que aí fica um pouco difícil de extrair alguma coisa. Então eu vou unificar, vou criar um compilado de regras que vou denominar como código. Tá? A gente vai ter, por exemplo, o Código Napoleônico, ali de 1804, né, por exemplo, que foi umas codificações mais influentes, servindo como um modelo para muitos sistemas jurídicos, tá? Ao redor do mundo, inclusive para o Brasil. O direito civil contemporâneo, ele vai tratar dessas codificações nacionais, né? Cada estado, ou seja, cada país, ele vai ter o seu, né? Hoje, cada país tem sua própria codificação do direito, tem seu próprio ordenamento jurídico, né? Até porque os países hoje eles reconhecem a soberania, né? O poder de auto-organização dos países. No Brasil, por exemplo, o Código Civil de 2002 é a principal fonte de direito para regular as relações particulares. Tá? E isso vai ter influências globais, tá? Embora cada país tenha seu próprio código, o direito civil contemporâneo ele continua a ser influenciado por direitos anteriores, né? Como acabei de dizer, o direito napoleônico, né? O Código Napoleônico ali que ele foi criado, o direito também criado na antiguidade, né? Na Roma, na Grécia, entre outros, tá? E isso vai pegar questões também de doutrina, de jurisprudência, essa ideia toda. Histórico do Código Civil brasileiro. O primeiro Código Civil brasileiro que veio a surgir foi no ano de 1916, tá? Inspirado no Código Civil francês, conhecido como Código de Bevillac, tá? Nome dado pelo seu criador, né? Clovis Bevillac. E ele permaneceu em vigor por quase um século, tá? Mas como a lei, ela querendo ou não, ela tem um prazo de validade, né? Isso falando de uma perspectiva social, tá? Porque querendo ou não, na LINDB, né? Na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a gente vai ver que a lei ela tem um tempo indeterminado, né? Se não for uma lei temporal, é claro. Tá? Ela tem uma lei, um período indeterminado, tá? Até que outra venha e revogue ou a modifique. Porém, de uma perspectiva social, a gente pode dizer que a lei ela tem prazo de validade, porque ela tem que acompanhar a sociedade vai mudando, os costumes vai mudando, tá? Os hábitos eles vão mudando. Então a concepção, os princípios éticos da sociedade, eles vão se modificando, se alterando de acordo com o tempo, de acordo com manifestações, evoluções, tá? E entendimentos. Então a lei, ela querendo ou não, ela em determinado momento ela vai se tornar obsoleta, ela vai se tornar inócua, ela não vai produzir mais efeitos adequados ao período em que aquela lei está vigorando. Tá? E o que aconteceu? Esse código de 1916, o Código Civil do Brasil, ele foi revogado, tá? Pelo Código Civil de 2002, tá? Diante dessa necessidade de atualização. As fontes do direito civil, né? Como fonte principal, como fonte primária e fundamental, a gente vai ter a lei, tá? Lei é emanada pelo Poder Legislativo, né? Leis, decretos, regulamentos, Constituição, tá? E essa vai ser a principal fonte, né? E a gente vai para as fontes secundárias, né, como a jurisprudência, decisões reiteradas no tempo pelos tribunais, que são pacificadas, tá? E isso vai gerar uma padronização de entendimento sobre determinado caso, sobre determinada aplicação de norma, tá? A gente vai ter a doutrina, que são estudos, são análises, são pesquisas científicas por parte dos cientistas jurídicos. Então, sim, os cientistas do direito que vão elaborar novos entendimentos, novas interpretações sobre determinado tema dentro do direito. Tá? A gente vai ter os costumes, que são práticas reiteradas no tempo e aceitas como normas obrigatórias. Tá?
é algo habitual, algo que é reiterado no tempo e que vão influenciar tanto na elaboração das normas quanto na sua aplicação, tá? E quando a lei ela for omissa, tá? Quando houver alguma lacuna. Tá? A gente vai ter os princípios gerais do direito, né? Princípios como mandados de otimização, como algo que eu tenho que aplicar, né, a maior parte possível e que vai nortear tanto a elaboração quanto também na aplicação do direito, tá? São regras gerais, são regras que, querendo ou não, são até abstratas, mas que vão orientar e fundamentar todo o ordenamento jurídico, tá? Princípios como boa-fé, da dignidade da pessoa humana, a função social do direito, né? A função social, né, que é vista também dentro da aplicação do exercício do juiz, tá? E a gente vai ter também a analogia. A analogia é o processo pela qual o juiz ele faz uma solução prevista de acordo com outro caso já existente, tá? Pela alguma omissão legislativa, o juiz ele vai pegar, por exemplo, um caso que é bem parecido, tá? Essa questão tanto para aplicação do direito, tá? Como para entendimento também. Então, eu tenho alguma omissão dentro do direito e eu tenho alguns casos semelhantes, tá? Em sua essência, com o caso posto em discussão, então eu vou criar uma aplicação do direito nesse tipo de caso. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.